Mensagem pastoral para uma vida abundante, com o pastor Sóstenes Fernandes Paulino. Muito bem, queridos, vamos a uma reflexão da palavra do Senhor, que está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13 a seguir. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ora, queridos irmãos, amigos, ouvintes do programa Vida Abundante, chegamos ao fim de mais um ano e nesse último programa de 2014 nós queremos trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Esse texto fala de um momento em que Jesus decide perguntar, investigar, ele quer saber dos seus discípulos, daqueles que estavam ao seu lado, quem era ele na visão das pessoas e deles mesmos. Jesus queria, naquele instante, saber acerca da visão das pessoas, daqueles que acompanhavam, das multidões, nas cidades por onde ele passava, nas aldeias, o que as pessoas realmente achavam, quem era Jesus, quem era aquele homem que estava fazendo milagres, maravilhas, tocando nas pessoas, quem era aquele carpinteiro, quem era aquele galileu, por que ele estava ali, o que ele estava fazendo, por quais motivos ele estava andando de cidade em cidade, de lugar em lugar, falando do reino de Deus, porque a sua palavra era diferente, porque ele era diferente. Então Jesus faz essa pergunta e nós temos aqui dois tipos de resposta. Os discípulos disseram: mestre, uns dizem que tu és João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, queridos, aqui há uma resposta distorcida acerca de que Jesus realmente era. Então, a resposta que eles deram a Jesus, certamente eles, os discípulos, ouviam as pessoas falarem, dizendo acerca de quem era Jesus, o que eles achavam dele, o que eles pensavam dele. E eles disseram para Jesus que algumas pessoas estavam comparando ele como João Batista. Para que os irmãos saibam, João Batista morreu logo no início do ministério de Jesus. E João Batista foi um homem também que impactou a comunidade de Israel, batizando as pessoas, arrebanhando multidões, pregando no deserto, pregando uma palavra de salvação, de arrependimento. Mas Jesus não era o João Batista. João Batista foi um homem que a Bíblia chama de o precursor, aquele que preparou o caminho, era a voz que clama no deserto. João Batista teve outro papel bem definido nesse ministério. Outros disseram que era Elias. Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento. Ele foi o homem que enfrentou Acabe, enfrentou a Jezabel, enfrentou o reino mau. Ele destruiu os profetas de Baal,
ali no Monte Carmelo, foi um homem que teve muita ousadia, ele teve coragem de enfrentar o reino de idolatria, de pecados da sua época, e proclamou uma palavra realmente de poder, revelou o poder de Deus. E quando ele orou ao Senhor naquele dia em que que ele desafiou os profetas de Baal, desceu fogo do céu, queimou o holocausto, e foi uma maravilha. As pessoas ficaram admiradas com aquilo que estava acontecendo. Aquele era Elias, mas Jesus não era Elias. Elias era um profeta, foi um profeta poderoso em obras, ele realizou muitos feitos, foi realmente um grande homem, mas Jesus não era Elias. E eles disseram ainda, ele é o Jeremias, o profeta das lamentações, aquele que protestou contra o pecado da nação num dos momentos mais críticos que Israel passou, onde eles estavam mergulhados no erro, no pecado, na idolatria, e ele foi o profeta que chorou, que lamentou por sua nação, e ele realmente teve um grande papel na história do povo de Israel. Ele realmente influenciou, ele foi o homem que marcou a sua época, mas Jesus não era Jeremias. Jeremias foi preso, ele foi colocado em um poço, e ali ele sofreu, ele passou fome, ele teve realmente uma vida marcada por grandes aflições, e também um homem que teve as suas palavras ouvidas, e Deus selou e aprovou aquilo que ele falava, mas Jesus não foi o Jeremias. E eles disseram ainda, ele é um dos profetas. Jesus não era nenhum dos profetas. Na realidade, as pessoas, isso aqui mostra como as pessoas veem Jesus. Há muita gente tendo uma impressão, uma visão distorcida da pessoa bendita de Jesus. Jesus não veio apenas como profeta para realizar coisas, milagres, maravilhas. Jesus não veio como um profeta simplesmente para falar do reino, para mostrar alguma coisa. Jesus veio como Cristo, o Filho de Deus. Por isso Pedro tem a resposta exata, a resposta certa, quando ele diz: tu és o Cristo. Essa palavra Cristo quer dizer o ungido, o esperado. O Messias que eles esperavam agora estava diante deles, o Cristo, o ungido de Deus. E Pedro ainda afirma dizendo: o Filho do Deus vivo. Isso aqui é bem diferente de ser um profeta. Isso aqui é bem diferente de ser um grande homem, de ser uma pessoa diferente das outras por ter um ministério específico. Jesus agora estava como o Salvador, o Filho de Deus que veio resgatar a humanidade. Olha, eu não sei como você tem visto Jesus, eu não sei como você tem encarado realmente como e qual é a função, o papel de Jesus na sua vida, na vida das pessoas. Mas somente aqueles que têm experiência com Deus é quem podem realmente dizer quem é Deus, quem é Jesus. Às vezes nós falamos de Jesus para as pessoas, nós falamos da palavra, testemunhamos das bênçãos de Deus, e muita gente fica até ignorando, achando que não é isso tudo, que não precisa de tanta coisa, que isso é fanatismo. Mas uma coisa, aqueles que têm experiência com Deus não podem, nem têm visão distorcida acerca de Jesus. Por que Pedro fala assim? Por que Pedro tem a resposta? Porque o Espírito de Deus que estava em Pedro já havia revelado quem realmente Jesus era. Por isso a Bíblia diz que as coisas de Deus só podem ser discernidas pelo Espírito. E Pedro aqui não falou da carne, Pedro não falou do que as pessoas pensavam, do que as pessoas achavam. Pedro falou daquilo que o Espírito Santo de Deus já havia colocado em seu coração. Por isso aqueles que têm contato com Jesus, aqueles que têm experiência com Ele, que andam com Ele, que vivem com Ele, e essas pessoas têm a resposta exata acerca de Jesus. Jesus é a vida, Ele se coloca como a porta, como o caminho, a verdade. Ele é a salvação, Ele é o Redentor, Ele é a nossa alegria, a nossa paz, Ele é a nossa liberdade. Ele nos trouxe lá do pecado e nos deu vida, e vida com abundância. E Ele disse mais:
Eu vou para o Pai e voltarei outra vez, e os levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus é a nossa esperança. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E se Jesus é a ressurreição e a vida, mesmo que nesta vida padeçamos ou morramos, Ele é a nossa ressurreição. Então Jesus está para nós como a salvação em todos os sentidos. Por isso, nesta manhã, eu quero que você entenda que Jesus não é um Deus um dos deuses que o homem construiu. Não é uma das opções que as pessoas têm. Jesus é o próprio Deus. Ele é o teu redentor, o teu salvador. É Ele quem resgata, quem redime a vida da perdição. E é Ele quem perdoa todos os nossos pecados. Pedro falou desta forma quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, porque ele já sabia, ali ele tinha certeza, porque ele estava sendo tocado pelo Espírito Santo. Para você entender as coisas de Deus, para você ter certeza realmente do que Deus é, do que Jesus é capaz, do que Ele pode fazer, você precisa deixar o Espírito Santo de Deus entrar em tua vida. Você não vai entender isso naturalmente, pela carne, pelo conhecimento humano. Você não vai entender isso pelas tradições humanas. Você só vai compreender quando o Espírito Santo de Deus te revelar. Ora, e para que isso aconteça, é preciso que você esteja sensível à voz de Deus. É preciso você deixar o Espírito Santo penetrar na tua alma, permitir que Ele realmente te revele as coisas. Ora, Deus pode sim fazer isto em você, em todas as vidas que estão nesta manhã ouvindo este programa. O Espírito Santo de Deus pode sim revelar através da sua palavra quem realmente Jesus é. Não importa o que as pessoas pensam. Aqui, quem estava tendo a visão uma visão errada acerca de Jesus, eram aquelas pessoas que estavam por longe, admirando onde Jesus passava, e as pessoas ficavam vendo os milagres, as maravilhas. Então elas pensavam: esse aí é um Elias, este aí é um Jeremias, esse daí é o João Batista. Mas Jesus não era um profeta apenas. Jesus não era apenas alguém que veio falar do reino de Deus, das maravilhas de Deus. Ele, além disso, ele veio se mostrar como o redentor da humanidade. Elias não deu a vida por ninguém. Elias, ao contrário, quando ele se sentiu perseguido, ele entrou numa caverna e ficou lá com medo de Jezabel, porque queriam tirar a vida. E ele depois precisou ser reanimado por Deus para sair daquele lugar. Elias não deu a vida por ninguém. João Batista também não deu a vida por ninguém. Quando Herodes decapitou João Batista, a sua vida não foi feita ali, a sua morte não foi feita como sacrifício por ninguém. João Batista morreu, foi enterrado como as pessoas comuns. Elias do mesmo jeito. Jeremias também não deu a vida por ninguém, não perdoou ninguém. Mas Jesus, ele veio e ele disse: ninguém tem poder para tirar a minha vida, mas eu mesmo a dou, e tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomar. Então, queridos, Jesus é diferente. Ele é a tua paz. Ele é a saída para a tua vida abundante. Ele é a porta de escape, de salvação para você. Durante esse ano de 2014, talvez você não tenha prestado bem atenção, não tenha dado o real valor à palavra de Deus, mas saiba de uma coisa: não tem para onde fugir, não tem para onde escapar, não tem para onde correr. Ele é a porta, ele é o caminho. Aceite Jesus como a palavra de Deus diz. Ele é a tua salvação. Não importa como as pessoas veem, como as pessoas criticam ou falam, mas aqueles que têm o contato com Jesus, eles têm um posicionamento diferente, uma visão diferente.
Ora, Saulo de Tarso era um perseguidor da igreja. Ele achava que a história de Jesus não passava de um conto, de uma história, de uma invenção, de uma mentira. Ele era tão zeloso que perseguia os cristãos. Mas aí foi preciso Jesus aparecer para ele, e quando ele teve aquela visão, que ele ficou cego por alguns dias, aí ele entendeu que Jesus realmente era o que os cristãos diziam. Ele chamou de Senhor, e ele agora abriu mão de toda a sua vida, de tudo aquilo que tinha, para seguir a Jesus e dar a sua vida também por amor ao Evangelho. Todos aqueles que têm contato com ele mudam de atitude. Todos aqueles que têm contato com ele mudam de direção e veem a vida diferente. Tenha uma vida nova, tenha uma vida saudável, tenha uma vida alegre, contente. Aceite a Jesus Cristo como diz as Escrituras, porque a palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, este será salvo. Ora, então nós precisamos acreditar em Jesus como diz a palavra. Seja uma pessoa transformada, modificada, santa, seja uma pessoa perdoada, seja uma pessoa feliz. Aceita Jesus Cristo como teu Salvador, chame Ele para dentro da tua vida, do teu coração, e você terá uma vida nova, terá uma vida abundante, em nome de Jesus. Querido Pai, eterno Senhor, eu te louvo, ó Deus, por esse momento que tu nos concedeste aqui, através deste rádio, proclamar e divulgar a tua palavra, a tua salvação. Alcança neste momento os corações que ouviram, ó Deus, que receberam esta palavra, que o teu Espírito Santo possa nesse instante fixar, ó Deus, de maneira poderosa no coração, na mente de cada ouvinte, e eles possam ser transformados pela tua palavra. Aonde, Senhor, esta voz chegou, aonde este som chegou, Senhor, possa fazer transformação e mudança. Abençoa o teu povo, abençoa os ouvintes, ó Deus, em várias cidades, em vários municípios, em várias localidades aonde o som desta rádio está alcançando. Que a tua graça, Senhor, continue sendo derramada sobre nós, o teu poder, o teu cuidado, ó Deus, e a tua proteção. Assim nos abençoa, nos dá um sábado alegre, feliz, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos. Amém. Um abraço a todos. Um feliz ano novo a todos os nossos irmãos ouvintes. Que Deus vos abençoe abundantemente. Um abraço. Amém. Programa Vida Abundante.